Bom dia para todos, a paz do Senhor. Nosso comentário de hoje está no livro de São Lucas, Evangelho, capítulo 15. Leamos a partir do versículo 8, que diz: E qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então nós vemos, meus amados irmãos e irmãs, que o capítulo 15 de São Lucas fala de 3 parábolas. Primeiramente é a parábola da ovelha perdida. A ovelha que desgarrou-se do meio das 100 ovelhas, existia 100, e quando à tarde o seu dono juntou as ovelhas, ele notou que só tinha 99 e uma havia fugido. E a ovelha, quando foge, ela corria vários riscos. Primeiro de morrer de fome, morrer de sede, depois ser tragado por outros animais e ser perdido no deserto e não voltar, né? E nós vemos que o pastor, ele deixou as 99 num lugar seguro, no aprisco, saiu atrás da ovelha perdida e a achou, né? E aí ele colocou-a sobre o ombro, ele com certeza curou as feridas dela e trouxe para nos seus ombros. E aí nós vemos que ele juntou os amigos e disse: chamou para alegrar comigo, né? Porque já achei a minha ovelha perdida. E o Senhor disse, Jesus disse, que assim a alegria no céu para um pecador que se arrepende. Aí a segunda parábola fala do filho pródigo. O filho pródigo, onde o pai tinha 2 filhos, a história narra que o mais novo pediu ao pai para vender a propriedade, lhe dar a parte que ele pertencia. E nós vemos que ele, pegando esse dinheiro, saiu e gastou todo esse dinheiro com os amigos, com as prostitutas, as meretrizes, com farra. Naquela terra começou a haver uma fome e ele começou a padecer necessidade. E aí ele reconheceu, ele queria se alimentar das bolotas que os porcos comiam, ninguém lhe dava nada. E aí nós vemos que este homem, ele reconheceu, caiu em si e disse: quando o jornaleiro do meu pai, né, tem abundância de pão, mas eu aqui pereço de fome. E aí ele levantou-se, foi ter com o seu pai, o pai o recebeu, colocou veste nova, um anel no dedo, uma sandália nova, matou um novilho, né, cevado, disse ao seu servo: comamos e alegramos, porque meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Realmente, todo homem, toda mulher que ainda não conhece a Cristo como Salvador, que vive no mundo do pecado, ele está morto para Deus, está vivo para o mundo, está vivo para o pecado, mas está morto diante de Deus, morto espiritualmente. A gente precisa reconhecer o pecado, voltar-se para Deus, dar as costas para a prática pecaminosa, para nascer de novo e ter ser achado e reviver espiritualmente. E aqui na parábola que ele li, a mulher tinha 10 dracmas, né? A Bíblia diz que ela perdeu uma dessas dracmas. Essa dracma era muito valorizada, porque muitas vezes a dracma ela era dada como morrã. Morrã quer dizer dotes, né? O noivo da moça, ele dava ao pai da moça, pagava o morrã ou pagava o dote. E muitas vezes essa moça, ela colocava aquele dote na cabeça, assim, né, e às vezes guardava até como cinto, né, também a lembrança daquele dote. E nós vemos que uma daquelas moedas caiu, que naquela época as casas eram casas escuras, não tinha claridade. A maioria das pessoas pobres morava em casa de chão batido, e o lugar era escuro. Então o que acontecia? Muitas moradas em Israel, naquela região, quando eles escavam, hoje eles encontram muitas moedas que foram perdidas, não foram encontradas dentro de casa. Assim representa aquele homem, aquela mulher que está dentro da igreja, que está na casa de Deus, mas que está vivendo uma vida errada, pecaminosa, né? Ou perdeu o ânimo de caminhar, de trabalhar, de servir a Deus. A moeda perdida dentro de casa. A ovelha estava perdida fora de casa, o filho perdido fora de casa, o filho pródigo. Mas a ovelha estava perdida dentro de casa. Acontece de pessoas dentro da igreja também pecando, desobedecendo ou entristecido. É como essa ovelha perdida dentro de casa. Mas a mulher,
acendeu uma lâmpada, saiu procurando com cuidado, varreu a casa, né? E no meio daquela terra ela encontrou aquela moeda perdida. Então ela saiu, juntou as amigas, alegrou-se, disse: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. E aí houve alegria. E Jesus disse que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então você que está vendo neste mundo, na prática pecaminosa, vendo uma vida de vício, de escravidão espiritual, fora da presença de Deus, reconhece seus pecados, reconheça, né? Ou você também que está dentro da igreja, mas está vendo uma vida pecaminosa, ou mesmo não está vendo o pecado, mas está entristecido, não quer mais fazer a obra de Deus, né? Como que morto espiritualmente, está na hora de reviver e ser achado, amém? Comamos e nos alegramos, porque meu filho estava morto e reviveu. Comamos e nos alegramos, porque já achei minha ovelha perdida. Comamos e alegramos, porque já encontrei a minha dracma perdida. Todo jeito é alegria diante de Deus, quando aquele que está perdido é encontrado. Que o Senhor vos abençoe.